Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, João Batista, para o estudo de O Livro dos Espíritos, da obra codificada por Allan Kardec. Papai do Céu nos guarde, nos abençoe. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, e que possamos fazer do tempo, essa dádiva que a todos nós é dada de maneira igual, um recurso a mais para que a nossa caminhada seja a cada dia mais firme e consistente na conquista dos valores espirituais que nos levarão à verdadeira felicidade. Hoje estamos com o nosso Astênio. Cada dia é uma página nova no livro da nossa vida. E temos também a nossa Julinha. Que a paz do Mestre Nazareno esteja com todos. E vamos hoje iniciar o estudo de uma dissertação, que é exatamente um trabalho feito por Kardec a partir das informações anteriores dadas pelos espíritos. Vamos hoje iniciar com os 2 primeiros parágrafos dessa dissertação. O primeiro parágrafo vai ser lido e estudado pelo nosso Astênio. Pois não. Então, é interessante já logo o título, né, da dissertação, em que Kardec coloca assim, é um resumo teórico, né, é uma composição, um pensamento dele, né, depois de ter ouvido tudo que os espíritos falaram. Então, um resumo teórico do móvel das ações do homem. Ele diz o seguinte, a questão do livre-arbítrio pode ser resumida assim: o homem não é fatalmente levado ao mal. Então já fica uma informação super importante. O homem, nenhum homem, é levado fatalmente ao mal. Os atos que pratica não foram previamente determinados. O homem não é máquina, né? Os crimes que comete não resultam de uma sentença do destino. Tudo isso super importante. Por isso a criatura é totalmente responsável pelo que ela faz. Ele pode, como prova ou expiação, escolher uma existência em que seja arrastado ao crime, quer pelo meio em que ele se ache colocado, quer pelas circunstâncias que sobrevenham, mas terá sempre a liberdade de agir ou não agir. Portanto, desculpas não funcionarão, né? Não dá para colocar a culpa nos acontecimentos, nas circunstâncias, no meio, porque sempre a criatura tem possibilidade de decidir. Assim, o livre-arbítrio existe na escolha da existência. Então, no momento da escolha da existência, ele exerce o livre-arbítrio, e na escolha das provas, ele está exercendo o livre-arbítrio nesse momento. Então, assim o livre-arbítrio existe na escolha da existência e das provas que o espírito elegeu, né, que o espírito escolheu no estado de erraticidade, ou seja, enquanto estava desencarnado, mas ainda sujeito à reencarnação. Então, no estado de erraticidade e na condição de encarnado, então uma escolha também, eleição também no estado de encarnado, na faculdade de ceder ou de resistir. Então aí está novamente o exercício do livre-arbítrio, né, podendo ceder ou resistir aos arrastamentos a que todos estamos voluntariamente submetidos. Cabe à educação combater essas más tendências, né, principalmente a educação familiar, não é a instrução, é a educação. E ela o fará de maneira eficiente quando se basear no estudo aprofundado da natureza moral do homem. Pelo conhecimento das leis que regem essa natureza moral, chegar-se-á a modificá-la, né, modificar a natureza moral,
como se modifica a inteligência pela instrução e o temperamento pela higiene. Né? Então, essa modificação do temperamento pela higiene, obviamente, a higiene mental, os bons hábitos e daí por diante. Né? E eu acho interessante que no final, quando ele fala assim, pelo conhecimento das leis que regem essa natureza moral, chegar-se-á a modificá-la. Parece-me, né, que Kardec está nos levando a compreender que a evangelização é extremamente importante, né, para que se possa modificar a natureza moral, né, já que o Evangelho é o maior compêndio, né, de educação moral que chegou ao conhecimento da humanidade. É interessante que, na verdade, neste período aí, Kardec é Pestalozzi puro. Exatamente. Quando a gente se lembra do detalhe de que uma jovem senhora com um bebê foi procurar Pestalozzi em Verdun e perguntou para ele: quando eu devo começar a educação do meu filho? Pestalozzi perguntou: qual a idade dessa criança? Ela: 15 dias, senhor. Então a senhora já perdeu 15 dias. E hoje, os conhecimentos da psicologia nos mostram que existem crianças que nascem com agitação psicomotora, transtorno de distúrbio de atenção e agitação intensa. Mas se você for fazer um levantamento da vida dessa criança intraútero, você vai ver que essa criança não foi desejada. Essa criança não foi amada. Ou seja, ela começou a sofrer influências do relacionamento que escolheu antes de reencarnar. Ou seja, o processo gestacional é um processo de grande valor para que haja uma integração entre o espírito daquele que está reencarnando e a mãe. E, logicamente, também a família. Não nos surpreendamos. Existem crianças que reagem à presença de outras pessoas dentro do ambiente e muitas vezes essa reação é por conta do fato da criança sentir, captar intraútero as vibrações da outra pessoa dentro do ambiente. Ah, mas isso aí é coisa de espírita. Não é não. Tá? Houve uma época, mais ou menos uns 20 anos atrás, minha mulher obstetra, e ela foi convidada a participar de um evento, porque houve um estudioso da gestação, através de eletroencefalografia e outras formas de exame de imagem, que ele provou que a criança tinha ciclos de sono e vigília intraútero. Isso é fácil, realmente. Só que no ciclo do sono, a criança tinha sinais de sonhos. E aí o questionamento dele num congresso de obstetrícia: se o sonho é a lembrança de algo que se viveu de maneira ancestral, como é que uma criança que está sendo gerada consegue ter sonhos? Como é que esse sonho pode ser uma coisa ancestral se a criança ainda não nasceu? E aí o pau quebrou, lógico, né? Uma mulher que é espírita disse: olha, nós somos reencarnados. Teve debate com um filósofo ateu, com um filósofo de outros grupos religiosos que não são reencarnacionistas, e ela defendeu a ideia do processo reencarnatório. Detalhe, isto dentro de uma reunião científica da área médica, que teoricamente não deveria ser omissa com relação a essa matéria. Mas foi o fato que ele disse: gente, está aqui. Eu tenho os traçados eletroencefalográficos para provar que isso daqui é da criança, não é da mãe. E aí? Hoje nós sabemos que a educação da criança, quando a criança nasceu,
já tem 9 meses aí para ser educada, que já deveria ter sido educada. Exato. É isso. Não, a respeito dessa primeira parte, né, foi isso, né, que Kardec nos trouxe, né? E aí agora prossigamos com... Vamos fazer a nossa vinheta, então. Você está ouvindo pela Rádio Rio de Janeiro o programa Luz na Penumbra, com estudo de O Livro dos Espíritos, na apresentação de João Batista. Eu vou pedir perdão aos nossos ouvintes por ficar dando tanto pitaco assim durante a exploração dos nossos irmãos, tá? Vocês me perdoem, mas essa questão aí do processo reencarnatório é uma coisa que me entusiasma sobremaneira, porque é exatamente a base racional que nos sustenta e que nos dá a noção da justiça divina. Que os outros companheiros de outros grupos religiosos nos perdoem, mas eu diria inclusive que eu os admiro, porque eles creem, tá? E nós precisamos aprender. Sim. Há uma diferença enorme. O espírita não tem desculpa. Não é à toa que o nosso Zé Raul Teixeira costuma dizer que ser espírita não é para quem quer, é para quem aguenta. Julinha, o segundo parágrafo é seu. Bom, continuando nesse ensaio teórico, né, de Kardec, eu digo o segundo parágrafo. Desprendido da matéria e no estado errante, né, que nosso amigo Astende já falou, o estado errante é o intervalo que vai desde o nosso desencarne até a próxima encarnação. Nós ficamos no mundo espiritual aguardando uma nova encarnação, então isso é chamado de estado errante. É interessante que muitos anos, quando eu entrei no espiritismo, né, se falava o espírito errante, eu já achava, o espírito errante é um pecador, é aquele que faz um monte... Essa visão que vinha na minha cabeça. E com o tempo eu descobri que não é bem assim. Quer dizer, claro, evidente, se o espírito tem que reencarnar outras vezes, é porque ele ainda não conseguiu vencer-se a si mesmo, né? Mas não é que seja um eterno pecador, é um espírito que precisa reencarnar ainda para aprender, né? Essa visão que Deus castiga, Deus isso, é uma visão muito feia, até porque Deus não castiga. Deus nos dá a oportunidade de evoluir, né? Então ele diz, desprendido da matéria e no estado errante, o espírito procede à escolha de suas futuras existências corpóreas de acordo com o grau de perfeição a que tenha chegado. E é principalmente nisto, como já dissemos, que consiste seu livre-arbítrio, ou seja, a escolha. Eu, no mundo espiritual, tenho uma outra visão do que eu fiz certo ou errado, né? Que aqui muitas vezes não me permite isso, e eu escolho, bom, eu tenho, isso está errado, na próxima encarnação eu quero minimizar esse meu erro, quero evoluir nessa parte. Então eu vou escolher o fazer, né? Eu peço faça isso e aquilo, e é permitido ou não pelos espíritos. Essa liberdade não é anulada pela encarnação. Se cede à influência da matéria é porque sucumbe nas provas que ele mesmo escolheu. Para o ajudar a superá-las, pode invocar a assistência de Deus e de seus bons espíritos. Como eu disse anteriormente, no estado errante, eu acho que eu vou vencer tudo. Então eu vejo que eu fiz tantas nesas, eu quero vencer todas aquelas nesas, para me purificar, para evoluir mais rápido. Só que muitas vezes eu ainda não estou preparada para tudo aquilo que eu quero. E às vezes eu chego aqui, né, eu reencarno com uma programação que eu escolhi, só que eu fraquejo, porque a programação é mais forte daquilo que eu posso aguentar. E nós não podemos esquecer que muitas reencarnações, que às vezes no mundo espiritual desejam isso, aquilo, e vem a ordem divina, não, porque sabe que seria muito fatal demais, né? Quando é permitido é porque nós temos um mínimo de chance de superar aquilo. E aí ele diz, para o ajudar a superar, pode invocar a assistência de Deus e dos bons espíritos. E Kardec lembra aqui, para nós vermos a pergunta 337, já estudada anteriormente, e que nós vamos lembrar dessa pergunta. 337.
A união do espírito a determinado corpo pode ser imposta por Deus? Quer dizer, eu não quero reencarnar. Aí Deus, não, tu vai reencarnar. Será que isso pode ser? E eles respondem, pode-se ser imposta do mesmo modo que as diferentes provas, sobretudo quando o espírito ainda não está apto para escolher com conhecimento de causa. Por expiação, o espírito pode ser constrangido a se unir ao corpo de determinada criança, que pelo seu nascimento e pela posição que vem a ocupar no mundo, poderá tornar-se para ele um instrumento de castigo. Vamos supor um exemplo bem fácil para nós entendermos. Eu, numa encarnação, lidei com pessoas que eu fiz mal, né? Que eu fiz aquela pessoa sofrer muito e tudo. E aí eu vou para o mundo espiritual e vi que eu fui muito malvada, eu fui muito cruel com aquelas criaturas. E aí é preparada uma nova encarnação, eu tenho que voltar novamente para aprender alguma coisa. E aí, até para meu resgate, eu terei que encarnar com aquelas pessoas que eu prejudiquei, mas com o intuito de eu vou ajudar. Eu prejudiquei, mas agora o meu intuito é ajudar. E conviver com pessoa que eu tenho certeza que eu maltratei, fiz crueldade e ter que ajudá-las não é uma coisa fácil. E aí eu não vou querer. E aí, só que essa situação é necessária para eu evoluir. E neste instante, o que vai acontecer? Não, você vai reencarnar porque é necessário para você aprender. E eu vou ter que voltar, então, ao corpo de carne, como filho ou como irmã, em alguma parentela com aquelas pessoas, mas não mais para maltratá-las, mas para ajudá-las. E, às vezes, um daqueles espíritos também, que ainda não conseguiu superar toda a crueldade que eu fiz, também não vai me aceitar bem, porque ele vai ter reminiscências no seu cérebro, né? De que eu maltratei. Então, é aquelas situações, eu olho para uma pessoa e me dá um medo terrível daquela pessoa, né? Ou tenho uma raiva sem saber por quê, que eu não conheço a pessoa, mas eu bati o olho assim e eu não sei, a presença da pessoa me faz mal, eu fico com vergonha, eu não consigo lidar com as minhas emoções pela pessoa. Isso é muito normal nessas situações. Mas quando Deus faz a imposição, né, me coloca na postura de eu ter que reencarnar, mas eu não quero, mas você vai reencarnar, não é para me castigar, é para ter uma oportunidade de eu aprender, né? É o caso até do suicida, né? Eu, numa encarnação, eu tirei a minha própria vida. Estou contrária às leis de Deus, que ninguém deve tirar nem sua própria vida, que a vida pertence a Deus, exclusivamente a Ele. E aí, eu feri as leis de Deus e tenho que me reeducar com essas leis. Então, eu tenho que voltar. Mas nós sabemos, pelo estudo, que o espírito que foi suicida numa encarnação, quando ele volta, ele vai ter várias situações, inclusive a própria marca do que ele foi fraco diante de alguma coisa, que vai o tentar aquilo, porque ele já fez aquele ato. E eu tenho medo de falhar de novo. Então eu não vou querer voltar ao corpo de carne, porque eu tenho medo de tornar a cometer suicídio. Eu, como espírito, tenho esse receio. Mas eu vou ter que voltar, porque se eu não voltar, eu não vou conseguir ter oportunidade de me reeducar perante as leis de Deus, de me redimir daquele ato, né? Que o suicídio, querendo ou não, isso a gente não está condenando ninguém, mas é um ato contra a Deus, praticamente. Por qualquer motivo, eu me senti tão fragilizada que eu não consigo ir além daquilo e eu resolvo tirar a própria vida, né? Mas isso é realmente, eu não tá achando que Deus não tinha direito. Resumindo assim, Deus não tinha direito de fazer aquilo comigo, então eu vou acabar com a vida. Mas não é necessário para o nosso aprendizado. Nós devemos sempre olhar nossas provas, não como castigos, penas de Deus, mas como oportunidade de aprender, como filhos que somos deles, de aprender, de evoluir, de resgatar, de sermos criaturas melhores. Isso é a necessidade de reencarnar.
Porque no dia que eu conseguir tudo isso, eu não preciso mais reencarnar, eu vou ser, né? Um Jesus da vida, né? Ou outros não chega tanto. Pois é, mas um dia, daqui a 500 milhões de bilhões, não sei o quê. Mas estou dizendo, mas um dia que nós conseguimos, e ele chegou, né, por mérito dele, não foi porque ele foi criado assim, foi mérito dele, mas aí é a questão do espírito só ter que voltar um corpo num planeta desses por missão, que ele veio, foi muito mais que missão, ele veio para o planeta Terra, por amor a cada um de nós, porque ele sabia que havia um despertamento em nossos corações. Isso realmente por tudo, né? Por todo esse amor que nós devemos fazer o melhor para ser merecedores do amor do Cristo. Exato. Astênio. Só fazendo uma pontezinha, né, entre as duas questões, na 872 tem um momento em que Kardec fala assim: se cede à influência da matéria, é porque sucumbe nas provas que ele mesmo escolheu. Então ele tinha todas as possibilidades de vencer as provas, de superar as dificuldades, mas ele não se esforça o suficiente e sucumbe nessas provas, né? Provas que ele mesmo escolheu. Só que quando a gente chega na 337, fala das provas que ele não escolheu. Então, se nas provas que ele escolheu, ele sucumbe e é responsável porque ele tinha condições de superar e não superou, quando nós chegamos na 337, os espíritos dizem que a união pode ser determinada, imposta por Deus, e eles dizem pode ser imposta do mesmo modo que as diferentes provas, né, também as diferentes provas podem ser impostas, sobretudo quando o espírito ainda não está apto para escolher com conhecimento de causa. Obviamente que quando o espírito ainda não está apto para escolher com conhecimento de causa, se a reencarnação não é imposta, né, se a união do espírito com o corpo não é imposta, ele vai eternizar uma situação de ausência de progresso, né? E o progresso é também lei divina. Então, às vezes, a criatura é obrigada a reencarnar. Mas o fato de ela ser obrigada a reencarnar não significa que fique atenuada a responsabilidade dela pelo que ela venha a fazer na Terra, né? Ela é obrigada a reencarnar tão só porque ela está se recusando, como disse a Júlia, porque ela teme, né? Mas a espiritualidade superior, agindo em nome de Deus, sabe que é necessário para o progresso dela. Tá? Isso vai impor a ela uma reencarnação em que ela tenha a mínima condição de superar, né? Porque sabidamente ela irá sucumbir, né? Não existe essa possibilidade, né? A criatura vai reencarnar e ser exposta a situações em que ela já tem a maturidade para vencer. É interessante uma coisa. Eu recomendaria para os nossos irmãos, para ler a respeito dessa matéria, que consultasse um livro chamado Memórias de um Suicida. A médium Ivone do Amaral Pereira. Só essa prova, essa obra, ela é, digamos assim, fundamental para que nós compreendamos a situação do reencarne compulsório, terapêutico, para que haja um reequilíbrio perispiritual, para que o indivíduo possa depois exercer o livre-arbítrio. Ou seja, nós lidamos com questões ligadas à lei divina que, digamos assim, extrapolam em muito a legislação humana. Se a legislação humana já é complexa, imaginemos como a lei divina não é que se torne complexa, nós é que a complicamos, digamos assim, transgredindo as leis divinas. Enfim, é muito bom a gente estudar isso daí, saber que quando Deus nos impõe uma determinada condição, porque nós cometemos desatinos suficientes para não poder fazer escolhas, é porque Ele sabe o que nós precisamos. E lembremos, aí é válido para os nossos irmãos, reflitam,
Nós não temos aquilo que merecemos, nós temos na vida aquilo que precisamos para poder evoluir. Vamos refletir a respeito, que Papai do Céu nos guarde, nos abençoe, hoje, agora e para todo sempre. Que louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, que possamos fazer do tempo essa dádiva que a todos nós é dada de maneira igual, um recurso a mais, para que a nossa caminhada seja cada dia mais firme e consistente na conquista dos valores espirituais que nos levarão à verdadeira felicidade. Graças a Deus. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Antônio de Pádua Barbosa e Marta Batista. Olá, meus amigos, estamos aqui de volta ao nosso programa Luz na Penumbra, no qual nós estudamos o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. Nós vamos dar início agora no estudo a partir do capítulo 18, muitos os chamados e poucos os escolhidos. Nós vamos começar aqui essa retomada aqui neste ano por este assunto. Para executar esse trabalho, como sempre, está aqui comigo Marta, que trabalha conosco aqui há bastante tempo. Nós, como o pessoal gosta de dizer, fazemos uma dobradinha aqui no estudo do Evangelho. E vamos continuar, acredito eu, por muito tempo ainda, fazendo esse trabalho juntos. E dando suporte a nós aqui na parte técnica está o Jefferson. Mas, já dando boas-vindas a Marta, mais uma vez, eu vou pedir a ela que dê início então ao nosso estudo. Muitos os chamados, poucos os escolhidos. Vamos lá, Marta? Vamos lá, obrigada. Estou me sentindo super bem depois de um tempinho de repouso, né, de pausa. E vamos então dar prosseguimento a esse trabalho que a gente já desenvolve há tanto tempo, né, Antônio? Sem dúvida. Muito tempo. Vamos lá. Esse capítulo, né, o capítulo 18, muitos os chamados e poucos os escolhidos, inicia com uma parábola. A parábola do banquete de núpcias. E cabe a nós, né, o objetivo maior dessa parábola e do próprio capítulo é justamente porque o capítulo vai ser desenvolvido, né, em cima desse eixo principal que é a parábola do banquete de núpcias. E qual seria o objetivo, né, maior? É justamente a gente... essa parábola nos convida a refletir sobre como nós termos acesso à festa de núpcias, que ele fala, um banquete de núpcias. E, consequentemente, como desfrutar desse banquete celestial. Então, é isso. Esse é o objetivo de todo o capítulo. E ele vai ser desenvolvido em vários itens a partir dessa parábola. E nessa parábola, Jesus, então, apresenta várias alegorias, e essas alegorias têm que ser entendidas não no sentido de você mergulhar na simbologia, não precisa tanto. O importante é você ter um mínimo de entendimento do que significa as alegorias básicas. Que isso é fundamental para que você entenda justamente a lição, a orientação que Jesus quis nos deixar. E essa orientação vai estar sempre atual, porque justamente o motivo e a utilidade de usar a linguagem parabólica é esse, porque ela fica atemporal. Então, o que ele quer nos falar?
Vamos ler aqui o que Jesus nos diz e vamos depois fazer a correlação e o entendimento de algumas frases, de algumas palavras básicas para que a gente entenda. Jesus, falando ainda em parábolas, lhes disse: o reino dos céus é semelhante a um rei que, desejando fazer as núpcias de seu filho, enviou seus servidores para chamar aqueles que tinham sido convidados para as núpcias. Mas eles se recusaram a ir. O rei ainda enviou outros servidores com ordem de dizer de sua parte aos convidados: preparei meu banquete, fiz matar meus bois e tudo que havia feito engordar. Tudo está pronto, vinde às bodas. Eles, porém, desprezaram o convite e se foram, um à casa de campo e outro para o seu negócio. Os outros se apoderaram dos seus servidores e os mataram, após lhes terem feito muitos ultrajes. O rei, sabendo disso, encheu-se de cólera e, enviando seus soldados, exterminou os assassinos e queimou a cidade deles. Então o rei disse aos seus servidores: o banquete das núpcias está pronto, mas os que para ele foram chamados não eram dignos dele. Ide, pois, às encruzilhadas e chamai para as núpcias todos aqueles que encontrardes. Seus servidores, então, foram para as ruas e trouxeram todos os que iam encontrando, bons e maus. E a sala do banquete das núpcias ficou cheia de pessoas que se sentaram à mesa. Em seguida, o rei entrou para ver os que estavam à mesa. Percebendo um homem que não estava vestido com a roupa nupcial, disse-lhe: meu amigo, como entraste aqui sem ter a roupa nupcial? Mas o homem permaneceu calado. Então o rei disse à sua gente: atai suas mãos e seus pés e lançai-o nas trevas exteriores. Lá haverá pranto e ranger de dentes, pois muitos são os chamados e poucos os escolhidos. Essa passagem está em Mateus, capítulo 22, versículos 1 a 14. Muito bem, então, vamos lá entender o que Jesus quis dizer usando essa alegoria da festa, do banquete de núpcias e determinadas palavras aqui que ficam um pouco difícil para a gente compreender. Então, essa festa, primeiro a gente tem que entender o que significa essa festa. Essa festa de núpcias é justamente o momento em que nós evoluímos a um tal ponto que chegamos ao estágio de espíritos puros. E como espíritos puros, nós temos uma identificação absoluta dentro, logicamente, da nossa categoria de seres. Nós não somos o Criador. Então, o absoluto para nós é o relativo, né? Mas dentro da possibilidade evolutiva, nós chegamos num ponto de evolução, de perfeição, tal que nós passamos a nos identificar com Deus. Então, isso é importante que a gente entenda. E Jesus deixou claro, né, que ele e o Pai eram um, não no sentido de que ele e Deus eram o mesmo ser, e sim de que Jesus se identificava totalmente com o Pai. Ele entendia o Pai, o que o Pai desejava dele, quem era o Pai, ou melhor, o que era o Pai, e conseguia ver o Pai. Então, a identificação, quando a gente atinge a evolução máxima, ela é perfeita, ela é plena. Então, isso daí é justamente o banquete de núpcias. É o casamento, por isso ele usou a imagem do casamento, das núpcias. É um casamento em que há uma identificação perfeita entre o espírito que evoluiu e o Pai. E aqui ele fala
né, lá no finalzinho, quando ele pergunta para o convidado, que isso é, mas você está sem a roupa de núpcias, como pode? Você não está com a roupa correta? E aí a gente verifica e vai refletir, que roupa seria essa? Se esse banquete de núpcias, esse banquete que é a festa celestial do casamento, no qual o espírito passa a se identificar, é um casamento porque ele passa a se identificar com Deus plenamente, é lógico que essa roupa é o seu perispírito. Ele então precisa de uma roupa. Por quê? Porque o perispírito de um espírito puro é tão sutil e quase se confunde com o próprio espírito. Evidente que o perispírito não tem a essência espiritual, mas ele tem um pouco de cada um, tanto da matéria quanto do aspecto espiritual. E é dessa forma que, quando a gente evolui o suficiente a ponto de sutilizar o nosso espírito, essa roupagem, que é o perispírito, a roupagem, né, que fica ali servindo ao corpo e de intermédio ou intermediação com o espírito, ela então é tão sutil que ela se confunde. E é dessa forma que o nosso perispírito deve ser. Uma roupagem especial. Passa a ser uma roupagem especial. E é essa roupagem especial do qual a parábola se refere. Então, quando ele fala do convite, é o convite que Jesus vem fazendo para a gente há milênios. E nós nunca aceitamos. Pelo contrário, lá no início, como é que nós reagimos ao convite? Dessa forma como ele comenta aqui, tratando mal, desprezando o convite, né? Primeiro a gente despreza o convite e vai justamente ter em comum e acesso às questões materiais. Um vai para a casa de campo e outro para o seu negócio. Quer dizer, prioriza as questões materiais ao convite, em detrimento do convite do Cristo, para seguir as suas orientações e as suas diretrizes. E depois, né, quando na segunda etapa, quando houve um segundo convite, e lógico, esse segundo aí quer dizer vários convites ao longo de todas as nossas reencarnações. Os outros se apoderaram dos seus servidores e os mataram, e após lhes terem feito muitos ultrajes. Quer dizer, isso é a nossa história de vida ao longo dos séculos, né? Os ultrajes que nós vamos fazendo e viemos fazendo porque não entendemos a mensagem do Cristo e não quisemos aceitá-la. Então é importante que a gente entenda. É isso, é lógico que ele pintou aqui, né, uma imagem de soldados que ele enviou, mas que foram exterminados, né? Enfim, nós tratamos mal à medida que nós não só não aceitamos, como ficamos por milênios fazendo absurdos, porque não queríamos seguir a diretriz de amor e de caridade que Jesus nos trouxe. Então, justiça, amor e caridade. Então, quando ele diz que o banquete estava pronto, mas para que nós pudéssemos participar desse banquete, nós teríamos que ter uma roupagem perfeita, era justamente isso. Nós teríamos que ter continuado num processo de aceitação da mensagem do Cristo para que, ao aceitar, nós começássemos a seguir as suas diretrizes. E seguindo as diretrizes de justiça, amor e caridade, com certeza nós íamos começar a trabalhar o nosso perispírito, e esse perispírito estaria cada vez mais sutil e mais quintessenciado. Ora, dessa forma, quando nós chegássemos na festa de núpcias, ou seja, no momento em que o espírito atinge a sua evolução máxima e se passa a se identificar com Deus, nós teríamos esse perispírito. Mas esse que entrou na festa, ele diz: como você entrou
como você entraste aqui sem ter a roupa nupcial? E o homem permaneceu calado. Por quê? Porque, na verdade, ele deve ter, por algum momento, até entrado em conhecimento, é lógico, porque todos têm acesso a saber que existe o Cristo e que ele nos deixou as suas orientações. Mas ele passou, com certeza, várias encarnações, fazendo o quê? Dissimulando, né? Saindo do compromisso e continuando a fazer coisas erradas. Então, ele não tinha como dizer, não sabia o que dizer. Como você justifica estar aqui? Ele foi uma pessoa que falseou a sua evolução. Então, a gente não conhece tantos irmãos que caminham e vão falseando, seja porque não divulgam e não repassam a doutrina como ela realmente é, seja porque elas erram na sua conduta e não seguem a lei de justiça, amor e caridade como deveria, elas estão falseando a sua evolução. E foi isso que aconteceu com esse homem. E ele disse: como você entrou aqui sem ter a roupa nupcial? O teu perispírito não está compatível. E ele, então, atar pés e mãos é mostrar que ele ia estar dentro de um quadro material, porque pé e mão é corpo, e corpo físico é vida material. Então ele mostra que o espírito estaria ligado à vida material, e vida material é reencarnação. E estaria compulsoriamente ligado à reencarnação enquanto não evoluísse, não aceitasse o convite de Jesus. E as trevas exteriores? É justamente isso. É você estar no exterior. Porque qual é o verdadeiro interior? É a vida espiritual. As trevas exteriores representam a vida material. Então ele teria que estar nessas trevas exteriores, ou seja, na vida material, reencarnando, passando por várias agruras e dificuldades e sofrimentos e angústias, até que ele conseguisse. Ah, mas isso é um castigo? Jamais. Não é. Assim como não é um castigo, você está nas primeiras séries de uma escola. Isso não é um castigo. Mas, se você não estuda o suficiente e é reprovado, você precisa voltar para aquela série. Ah, mas eu queria tanto já estar naquela outra série, que os meus amigos já estão. Eu vejo os meus amigos lá naquela série adiantada, né? Já estão quase chegando na faculdade, eu não estou conseguindo. Mas não é um castigo aquele aluno ter que permanecer naquelas séries iniciais. Na verdade, é uma oportunidade misericordiosa que Deus oferece a cada um de nós que ainda não conseguiu evoluir. Ah, mas acontece que ele não evoluiu porque ele não quis aceitar o convite. Não tem problema. Deus não pune a gente, na verdade, não castiga a gente, porque nós ainda não conseguimos entender qual é o processo que devemos ter de seguir a vida, evoluir, progredir através de novas diretrizes, não mais aquelas que nós conhecíamos, de vingança, de olho por olho, mas de progresso, de amor, de caridade, de perdão. Ele não pune, ele nesse sentido, ele oportuniza que nós tenhamos uma escola disponível para continuarmos e reprovados seguirmos repetindo aquele ano. Mas é uma oportunidade. Um castigo seria você não oferecer mais uma escola possível para que você cursasse aquele ano que você não conseguiu passar adiante. Então, isso é que significa o atar suas mãos e seus pés e lançá-lo nas trevas exteriores, onde haverá pranto e ranger de dentes. Por quê? Porque o processo evolutivo é um processo doloroso no início.
depois de quando chegamos na metade do caminho, a coisa vai ficando cada vez mais fácil. Por quê? E menos dolorosa. Porque aquilo que você antes só entende, só aprende, fazendo o errado e percebendo que aquilo é errado porque as consequências são terríveis, você, conforme você vai avançando e começando a absorver os ensinamentos do Cristo, você consegue perceber tudo aquilo e passa a discernir o que é certo e o que é errado. E discernindo, você não vai mais botar a mão e o dedo na tomada, porque você já viu que várias pessoas colocaram e umas morreram. E as que não morreram tiveram problemas gravíssimos, né? E que sobreviveram depois de muita dificuldade e dor. Então, é através disso, desse processo de aprendizado, de construção do conhecimento, através dos ensinamentos do Cristo, pela via da doutrina espírita, que retirou todo o véu e nós passamos a enxergar absolutamente tudo, é que nós passamos a ter o desenvolvimento do discernimento e conseguimos, então, sair dessa condição de sofrimento, de pranto e de ranger de dentes. Por isso ele diz, muitos são os chamados, mas poucos os escolhidos. Por quê? Porque, na verdade, Deus, e no caso Jesus, nos chama a todos. Mas nem todos nós nos colocamos como escolhidos. Porque somos nós que nos auto-escolhemos. A partir do momento em que aceitamos o convite de Jesus e passamos a segui-lo, não segui-lo dizendo, eu sou do Cristo. Não, passamos a segui-lo fazendo, nos esforçando para fazer aquilo que ele nos ensina. Perdoando, amando a todos, não só os que nos amam, mas também aqueles que são inimigos. Então é dessa maneira que nós vamos construindo um caminho, né, de luz. Esse caminho, no início, tem uma porta muito estreita, e nós estamos ainda cheios, impregnados de coisas ruins, e por isso a porta estreita é tão difícil de ser ultrapassada, mas chega em algum momento que nós conseguimos, porque como nós falamos, à medida que você vai avançando, a coisa vai ficando cada vez mais célere, rápida e mais fácil. E nós vamos construindo uma veste especial, um perispírito sutil, porque não tem mais a densidade da grosseria da matéria e das coisas espirituais. Não é mesmo, Antônio? Eu considero essa parábola muito, assim, importante. Ela realmente mostra o que é o nosso caminho. Tudo que aconteceu conosco desde a época de Abraão. E isso Kardec vai nos explicar bem mesmo no item 2 aqui deste capítulo, e que nós vamos estudar no próximo programa. Mas que fica vamos dizer assim, ressaltado nisso que você explicou, é essa oportunidade, isso que é o importante, que é dada a todos que estão aqui neste planeta. Todos têm acesso a esta informação. Claro que no passado, na época do Cristo, não era assim. Começou com 12 apóstolos, mas isso foi proliferando, tomou conta do Império Romano, tomou conta do mundo ocidental, tomou conta da América, tomou conta de grande parte da África, grande parte da Oceania, da Ásia. E se não veio só pela palavra do Cristo, veio pela palavra de outros, tantos como o próprio Maomé, que também é muito seguido na Ásia, o próprio Buda, que é muito seguido, todos falaram as mesmas coisas, eram enviados da mesma fonte. Claro, como o planeta é muito grande,
e a diversas civilizações, a providência não ia esperar que a palavra do Cristo tivesse que alcançar o mundo todo para ser ouvida. Mas por hora vamos nos quedando por aqui, mas no próximo programa nós vamos dar continuidade ainda a este assunto. Muita paz a todos e fiquem todos com Deus. Muita paz. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.